E muitas vezes a gente tem aquela, não, eu vou me preparar, eu vou ficar 10 anos me preparando, e aí vai surgir o momento perfeito. Não existe momento perfeito nessa vida. Não tem. Não existe momento perfeito para nada. Você vai se preparando e pode ser que surja amanhã mesmo, segunda-feira, pode ser que surja daqui a 2 semanas, mas você tem que estar preparado antes. Você tem que estar ali fazendo certificação, você tem que saber o dia a dia, como é que funciona. Então, se você tem certificação, você vai ser chamado para entrevista. Certificação PSPO é o seu passaporte para ser chamado para uma entrevista. Muito bom, meu amigo e minha amiga. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula da série Quero Ser PO, Product Owner. Aqui eu vou te mostrar como é que você sai do zero e se torna um Product Owner em até 60 dias, mesmo sem conhecer tecnologia. Eu sou Marcelo Neves, especialista em desenvolvimento de Product Owners, e na nossa 14ª aula o tema é Certificação PSPO. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre esse tema, por um lado importante e por outro lado tão polêmico. A gente vai entender o porquê que é tão polêmico, tá bom? Você que está iniciando essa jornada para trabalhar com produtos, já deve ter visto aí muitas disciplinas, temas, ferramentas, técnicas, como, por exemplo, gestão de produtos, backlog, métricas, product market fit e por aí vai. Você já deve ter visto muita gente dizer assim no mercado: olha, aprende a fazer, foca nos métodos ágeis que você vai ser um excelente PO. E para mim aqui a gente tem uma das piores armadilhas. Por quê? Porque o PO, lá de trás, lá do passado, ele era, sim, esse profissional muito focado em quê? Muito focado nos métodos ágeis. Não que esse líder de produto tenha nascido dentro dos métodos ágeis. O gerente, o líder de produto, esse profissional dedicado a fazer a gestão do produto, ele já existia. Só que quando veio os métodos ágeis, os criadores decidiram personificar esse líder de produto na figura do PO. Tá bom? E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Essa figura ficou meio que estagnada. Então, quando você escutar alguém dizer assim para você, quer ser um bom PO? Foca em métodos ágeis. Cuidado, isso é um grande engano, uma grande mentira. Bem, mas, Marcelo, quais assuntos eu então tenho que dominar para ser um PO? O que eu preciso saber? Calma, que ao longo dessas aulas eu vou te mostrar bastante. Porque o que acontece? A gente fala muito sobre trabalhar como PO, trabalhar como esse líder de produto, né? Acredito que muita gente hoje está preocupada, está olhando assim, puxa, mercado está concorrido, mercado está assim, mercado está assado, eu quero um papel onde eu ganho reconhecimento. Esse é o trabalho de PO. É um trabalho que te dá essa perspectiva, tá bom? Então vamos lá. O que é a certificação PSPO? Vamos começar. Você precisa entender o que é isso. Depois a gente vai entender quais são, por que a importância dessa certificação, o que você consegue fazer com ela e o que você não consegue fazer com ela, e depois a gente vai entrar em detalhes sobre o que é essa certificação. Tá bom? Em primeiro lugar, o que é a certificação PSPO? É uma certificação
destinada a certificar profissionais que durante um tempo estudaram para fazer e tirar a certificação PSPO. Esses profissionais, eles vão adquirir um conhecimento básico, anota essa palavra, básico, sobre o papel e a atuação do Product Owner. Tá bom? Então, guarda isso. Essa é a grande missão da certificação PSPO. É te dar esse conhecimento básico sobre o papel e a atuação de um Product Owner. Tá bom? Tanto isso é verdade que, assim, o exame PSPO, ele é um exame que você tem ali 80 questões para você poder responder em 60 minutos. Então já deu para ver ali que você tem menos de uma questão por minuto. Não é verdade? Mas eu quero ir além aqui de ficar falando assim, poxa, mas e os pré-requisitos? Não é sobre isso. O que eu quero trabalhar com você aqui é te mostrar e te ajudar para que você tenha a perspectiva correta sobre a certificação. Para que você não tire a certificação e você tenha o conceito errado de que, poxa, agora eu sei tudo e estou apto a trabalhar como PO no dia a dia. Vamos conversar sobre isso, porque se tem uma coisa que a gente precisa zelar é a gente trabalhar com a verdade. Olho no olho. A gente precisa fazer isso, tá bom? Então, assim, primeira coisa, certificação PSPO, ela vai te ensinar, caso você passe por esse processo, você faça um curso preparatório, ela vai te ajudar você a se preparar para o quê? Vai se preparar para adquirir um conjunto de conhecimentos. E nesse conjunto de conhecimentos, o foco é o que é isso, o que é aquilo. O que é um backlog? O que é o PO? O que é um agilista? O que é uma história de usuário? O que é isso? O que é aquilo? Uma certificação PSPO, ela não te diz como usar na prática uma história, como criar do zero um backlog, como fazer isso, como fazer aquilo. Deu para entender? Ela te dá conhecimentos fundamentais. Eu indico 2 certificações. Ou você tira CSPO ou você tira PSPO. Vamos comparar as duas para que vocês entendam direitinho qual é o melhor caminho para vocês. Tá bom? CSPO é da Scrum Alliance, enquanto a PSPO é da Scrum Org. Até aí são os 2 institutos mais reconhecidos no mercado. Não recomendo você tirar nenhuma outra certificação que não sejam essas duas, CSPO e PSPO. Não recomendo. Por quê? Essas 2 certificações são legitimadas, são organizadas por institutos dos próprios signatários do Manifesto Ágil. Deu para entender? Então, não é um instituto, não é uma empresinha que criou uma prova e que agora está aplicando a certificação. Não. Essas 2 provas são aplicadas por 2 institutos de pessoas que criaram, podemos dizer assim, os métodos ágeis. Tá bom? E são as 2 mais reconhecidas. Qual é a diferença entre uma e outra? Primeiro, CSPO, ela não tem prova. Basta fazer o curso. Basta fazer o curso. É isso mesmo. E o curso custa, sei lá, 2.000 e poucos reais. Tá bom? A PSPO, você precisa fazer uma prova. Então, você precisa estudar. Existe uma tendência ao mercado privilegiar a PSPO da Scrum Org, porque você passa por um processo
de preparação. Você vai ter que estudar o Scrum Guide, você vai ter que estudar conteúdos adicionais, se preparar, comprar a prova e fazer. Imagina, você só fazer um curso e já tirar a certificação. A CSPO é assim. Embora o curso seja bom, PSPO tem um pouquinho mais de peso, porque é aquela história. Você vai passar por um processo. E você vai ter um instituto que vai certificar você. Legal? Segunda grande diferença. O conteúdo é o mesmo. Só que a CSPO da Scrum Alliance, que é essa que você só faz o curso, o que acontece? Você faz o curso, você sai dali certificado. Porém, de 2 em 2 anos, você tem que renovar a certificação. Se você não renovar, você perde a certificação. É em torno de 100, cento e pouquinhos dólares. Acho que são 100 dólares, se não me falha a memória, tá? Algo em torno de 600 reais a cada 2 anos. Tá bom? E a PSPO, Marcelo, aquela que você está dizendo que tem um pouquinho mais de peso. Uma vez que você tenha conquistado essa certificação, você não precisa renovar. Ou seja, conquistou a certificação, ela é sua, ela é vitalícia. Você vai gastar algo em torno ali para tirar a certificação, 200 dólares, 200 dólares. Algo em torno aí a R$1.000, gira em torno de R$1.000. O exame. Tirou a certificação, você não precisa renovar de 2 em 2 anos. Você vai receber um certificado, numerado, autenticado, acabou. Você não vai precisar nunca mais fazer a sua renovação. Ela é sua, ela é vitalícia. Entendeu agora por que eu puxo sempre para a PSPO? Eu, Marcelo, eu não gosto desse negócio de ficar toda hora tendo que validar, tendo que pagar de 2 em 2 anos. Poxa, eu já tirei a certificação, eu já passei pelo processo, eu agora tenho que fazer o quê? Tenho que ficar lá comprovando, mandando certidão da minha avó, de nascimento da minha avó, do meu avô, e pagar para eu poder continuar com a certificação? Não, eu não curto isso. Eu gosto de independência. Eu gosto de não ficar preso a um instituto. Por isso que eu tendo a preferir PSPO da Scrum.org do que a Scrum Alliance, do que a CSPO. Legal? E muita gente, olha o que acontece. Fala assim, Marcelo, eu não quero fazer a prova, não. Eu vou na CSPO. Aí faz a CSPO. Aí quando descobre que tem que renovar de 2 em 2 anos, tendo que pagar 100 dólares, essa mesma pessoa vai fazer a certificação na PSPO para não ter que pagar mais de 2 em 2 anos. Tá bom? Porque só o curso que você faz na CSPO já é o valor do exame e de um curso preparatório. Deu para entender por que eu prefiro o PSPO? Então, recomendo que você escolha PSPO. Você fez uma vez, gastou ali, fez um investimento, acabou. Essa certificação é sua e ninguém te tira ela. Ninguém te tira ela. Esse é o grande benefício. Legal, né? Agora, por que é importante, pessoal, tirar a certificação? Vamos entender isso aqui. Primeiro, reconhecimento do mercado. Você vai encontrar, e aqui você precisa ter muito cuidado, vai ter muita gente que vai falar assim, mas Marcelo, certificação não é tão importante assim. O mais importante é a prática. Ok. Só que, deixa eu te fazer uma pergunta. Experimenta procurar uma vaga de PO sem a certificação. Experimenta. Experimenta aí no Glassdoor, no LinkedIn, e você vai descobrir que a maioria das oportunidades vai pedir ali, pré-requisito, certificação PSPO. Então, assim, eu já saí dessa discussão do que eu acho e do que eu não acho. Eu trabalho com a realidade.
Eu gosto de trabalhar com problemas reais e imediatos. Ou seja, qual é o problema? Tem que tirar a certificação? Porque está exigindo? Eu vou lá e tiro. Eu vou lá e tiro. E pronto. 2010. Ano de 2010. Eu estava fazendo um curso de gerenciamento de um MBA. Um MBA. E naquela época, 2010, eu me lembro que eu já contei essa história algumas vezes e eu espero que, ao contar essa história agora, eu te ajude. Todo intervalo do curso, as pessoas ficavam assim, mas será que a gente deve tirar a certificação PMP? PMP, lá naquela época. Não, não foi 2010 não, foi antes, foi bem antes. Foi bem antes. Não foi 2010 não, eu estou confundindo aqui. Foi bem antes. A gente vai tirar a certificação? Eu não sei, o que vale é a experiência. E eu percebi que as pessoas ficavam nessa espiral de, o mais importante é isso. Aí o outro, não, mas o mais importante é aquilo. Eu prometi para mim mesmo fazer o seguinte, eu vou parar de falar sobre esse assunto. Eu vou dedicar 3 meses da minha vida, vou estudar de ponta a ponta para essa certificação. Foi o que eu fiz. Eu li, só para você ter uma ideia, o PMBOK 3 vezes. 3 vezes. Fora o material preparatório. Sabe o que aconteceu depois de 3 meses? Eu tirei a certificação e, para mim, esse assunto se tornou passado. E o que geralmente as pessoas fazem? Fica sofrendo. Eu tenho que tirar a certificação PSPO. É muito importante, mas não sei, porque o mercado fala que pede, mas eu não sei se é tão importante. Vai lá, pega, faz o investimento, que é considerável, e tira a certificação. Acabou. Resolve o assunto. Para de sofrer. Para de sofrer. Foi o que eu fiz. Eu fui lá, tirei a certificação, acabou. Eu nunca mais falei no assunto. É sério. Eu ainda estava fazendo o MBA. Eu não sei se era 2005, 2006, eu agora realmente não me lembro. E aí, sabe o que aconteceu? As pessoas continuavam com aquela mesma conversinha. E quando me perguntavam, e você, Marcelo, o que você acha? Falei, cara, já tirei a certificação. Se o mercado me pedir, ela está aqui. Se o mercado só me pedir experiência, eu também tenho. Para mim isso é passado. Acabou. Assunto resolvido. Eu parei de conversar. Cada vez menos eu diminuía minhas conversas com certos tipos de pessoa ali naquele curso, porque estavam ali só discutindo, será que eu devo tirar a certificação de PMP? Entendeu? Então, pega, foca, tira a certificação, vai do início ao fim, foca naquilo, acabou, e tira a certificação. Tá bom? Essa é a minha recomendação. Adota isso como um alvo, um objetivo. Vai lá, dedica 2 meses, 3 meses e resolve. Se você tiver material, um curso que realmente te prepare, você não precisa nem de 3 meses. Com 2 meses, você já consegue estudar o suficiente para passar na certificação. E aí você para de ficar gastando tempo com discussões homéricas sobre se o mercado pede, se não pede, se é importante, se não é importante. Tá bom? Segundo ponto. Por que é importante tirar a certificação? Por causa do RH. Deixa eu te explicar. Quando uma empresa quer contratar um PO, um Product Owner, ela não consegue averiguar a experiência desse PO. Então, ela utiliza certos artifícios e mecanismos para filtrar os candidatos. Um desses pré-requisitos é o quê? A certificação PSPO. Então, assim, quem nem tem, nem vem, nem vai ser chamado. Percebeu? Se você não tem certificação, nem chamado você vai ser para aquela oportunidade. Mesmo quem está hoje dentro de uma empresa, olhando para a oportunidade de PO, você já tem que fazer isso, tirar a certificação. Deixa eu te contar uma historinha, como que sempre eu galguei oportunidades. Só para você entender.
Se você hoje trabalha numa empresa e fala assim, poxa, eu quero muito ser PO, quero muito trabalhar como Product Owner. Como é que eu faço, Marcelo? Eu quero a minha primeira oportunidade. Eu vou te dar uma dica agora. Muita gente espera se mexer para depois que a oportunidade aparece. É justamente o contrário. Vamos dar 3 passos para trás. Primeiro, você tem que mostrar que você está preparado para aquele papel. Primeiro passo, tira a certificação. Eu vou te dar 2 passos aqui. Primeiro, tira a certificação e sai espalhando para todo mundo. Cara, eu tirei a certificação, ó, tá aqui. Todo mundo vai saber. Seja chata, seja chato na sua empresa. Cara, se você não for chato, ninguém vai estender o tapete vermelho para você e te convidar para você ser PO. Deu para entender? Seja chato. Cara, fala. Depois que você tirar a certificação, fala disso durante um mês. No almoço, no café da manhã, no cafezinho com todo mundo. Enche o saco do pessoal na tua empresa. É isso mesmo. Enche o saco. Gente, para você conseguir alguma coisa, você vai ter que encher a paciência dos outros, no bom sentido. Você vai ter que correr atrás. Legal? Segunda coisa que você precisa fazer. Começa a ter certas atitudes que um PO teria. Para você começar a ser visto como um PO. Porque quando alguém está pensando em te dar uma promoção, olha o que eu vou falar. Sabe o que acontece? As pessoas, o teu chefe, teu coordenador, teu gerente, fala assim, poxa, tem uma oportunidade de PO aqui na empresa. Quem será que a gente pode... Boa noite, Everton. Quem será que a gente pode botar como PO? E nesse momento, eles vão olhar aqui, para quem tem a certificação, e aí geralmente ninguém tem, porque está todo mundo esperando aparecer a oportunidade para se mexer. Você já viu que você tem que fazer o contrário. E 2, começa a se comportar como PO antes de aparecer a oportunidade. E como que você se comporta? Jargão. Primeira coisa, mais simples que você pode fazer, jargão. O que é jargão? Vou te dar 2 dicas. O que é jargão? É você começar a utilizar as palavras de um PO. Se eu começar a falar aqui sobre jurisprudência, processo penal, sou advogado. Se você está escutando 2 pessoas conversarem sobre anamnese, sobre fazer um exame, sobre participar de congresso, tem tudo para ser um médico. O PO também tem um jargão. Então começa a utilizar esse jargão. E começa, a segunda dica, ou terceira dica, começa a fazer mais. Não é trabalhar até meia-noite, mas começa a ter a visão, o comportamento de um PO. Por exemplo, vamos supor que você está na empresa, só tem o backlog, e você sabe que dentro do trabalho de produto, nós temos que ter uma visão, um roadmap. Você vai fazer o seguinte, poxa, gente, aí você vai falar com o seu coordenador, olha só, tá faltando muita coisa aqui para a gente levar esse produto para ter sucesso. Tá faltando a gente criar um roadmap, tá faltando a gente criar uma visão de produto. Nesse mesmo momento, essas pessoas vão começar a te olhar assim, vão começar a pensar, o que essa mulher tá falando? O que esse cara tá falando? Vai deixar uma pulguinha atrás, uma pulguinha na cabeça delas. Pô, esse cara tá estudando. Pô, esse cara tá querendo alguma coisa diferente. Essa menina tá querendo alguma coisa diferente. Deu para entender? É justamente você ter essa atitude. Quando surgir uma oportunidade de PO, sabe em quem que as pessoas vão pensar? Nessa pessoa que tem a certificação, nessa pessoa que está olhando para o todo e falando assim, estou fazendo o meu trabalho, mas ó, tem uns problemas aqui que a gente precisa resolver. Está faltando roadmap, está faltando visão. E aí, essa pessoa vai falar assim,
Cara, isso é o trabalho de PO. E essa pessoa está tendo essa visão boa, essa visão correta. É essa pessoa que a gente tem que chamar. É essa pessoa que a gente tem que chamar para trabalhar como PO. E aí, bingo! Eu sempre fiz isso e sempre deu certo. Entendeu? Entendeu aqui as 3 dicas? O que você tem que fazer? Então, pessoal, foca nisso. Essas são as 3 dicas aqui para você conseguir a sua primeira oportunidade como PO. Principalmente se você está dentro de uma empresa, trabalhando numa empresa que tem o papel de PO ou de PM, pode ser PM também, mas principalmente PO, e de vez em quando vai surgir uma oportunidade. Quer outra dica? Vou te dar outra dica. Pega e começa a conversar, cola no PO, cola num cara que é bom, que é um bom PO. Cara, vem cá. Estou estudando para ser PO. Aí o PO, é? É. Então, como é que é esse negócio aí? Vocês constroem roadmap, visão do produto? Tenha interesse. Tenha interesse. Mostre-se interessado e não interesseiro. Entendeu? É se mostrar interessado e não interesseiro. Começa a olhar e fala assim pro PO, cara, vamos almoçar? Queria trocar umas ideias contigo. Conseguiu o almoço com o PO. Seguinte, eu estou estudando para ser PO. Ah, é? É. Já tirei certificação, estou estudando, estou fazendo um curso, estou fazendo uma mentoria. O que eu preciso fazer para trabalhar como PO aqui? Cara, se você não for para cima, ninguém vai te estender tapete vermelho. Não tem tapete vermelho. O mundo é de quem arrisca. E você vai ter que arriscar. Você vai chegar lá. Marca um almoço lá com o PO. Seja mulher, seja homem, seja quem for. Troca uma ideia. Essa pessoa vai saber que você quer ser PO. Quando alguém pedir recomendação, essa pessoa vai lembrar de você. Ela vai lembrar que você está estudando, ela vai lembrar que você apontou uns problemas lá no trabalho dela, de que está faltando roadmap, está faltando visão de produto. Ela vai lembrar de você. Entendeu? Ela vai lembrar de você. É assim que faz. E muitas vezes a gente tem aquela, não, eu vou me preparar, eu vou ficar 10 anos me preparando, e aí vai surgir o momento perfeito. Não existe momento perfeito nessa vida. Não tem. Não existe momento perfeito para nada. Você vai se preparando e pode ser que surja amanhã mesmo, segunda-feira, pode ser que surja daqui a 2 semanas, mas você tem que estar preparado antes. Você tem que estar ali fazendo certificação, você tem que saber o dia a dia, como é que funciona. Legal? Esse foi o segundo ponto, que foi o ponto do exigência do RH. Então, o RH, ele não tem, muitas vezes, conhecimento do papel do PO. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar um monte de pré-requisito. Quem tem, chama para entrevista. Quem não tem, não vem para entrevista. Simples assim. Então, se você tem certificação, você vai ser chamado para entrevista. Certificação PSPO é o seu passaporte para ser chamado para uma entrevista. Terceiro ponto, visão geral sobre o trabalho do PO. Quando você tira a certificação, você vai ter essa visão geral dos elementos, pelo menos de alguns elementos do trabalho do PO. Ela não vai te ensinar o como fazer isso, como fazer aquilo, mas vai te dizer o que é isso, o que é aquilo. O básico. Lembra? Os fundamentos. 4. Garantia para a empresa. Como assim, Marcelo, garantia para a empresa? Quando você tira a certificação, já pensou se aparece uma pessoa para ser PO que nunca ouviu falar em história de usuário? Backlog. A empresa não quer isso, porque ela vai estar perdendo tempo com você. Uma empresa
quando ela te contrata, sabe para que ela te contrata? Ela quer ter resultados. Ela compra, quando ela te contrata, ela compra ou ela te contrata com a esperança de resultados esperados. Não é só para ocupar uma vaga, uma posição. Não! A empresa, ela deposita uma confiança de que quando ela te contrata, você vai entregar certos resultados. Então, a certificação é uma garantia para essa empresa, para essa área, para esse departamento, de que você sabe o mínimo. Isso é a certificação. Legal? Então, certificação, PSPO, tem todas essas conotações importantes para que você possa entender a responsabilidade, a importância de ter essa certificação. Bem, mas vamos lá. Por onde começar nessa jornada? Eu sempre digo o seguinte: antes do por onde começar, eu queria levantar a seguinte pergunta: a certificação ela é suficiente? Não, ela não é suficiente. Lembra, a gente tem um compromisso sempre aqui na nossa série Quero Ser PO de falar a verdade, certo? E é isso que eu exijo de quem está do meu lado, falar sempre a verdade. Certificação te ensina tudo? Jamais. Fundamentos. Mas são os fundamentos que você precisa ter e é uma maneira da empresa garantir, ou ter a garantia de que você tem eles. O como fazer, o ter um processo de trabalho, você não consegue com a certificação, tá bom? Certificação é só a porta de entrada para o PO. Inclusive, eu tive uma aluna, foi muito legal, eu tive uma aluna, se eu não me engano o nome dela Andréia, Adriana, Andréia, foi Andréia. Sou ruim de nome que vocês nem imaginam. Andréia, ela fez um curso comigo, fez a mentoria, PPL, que até tinha um outro nomezinho na época. Ela fez a mentoria e ela falou: Marcelo, eu não vou fazer a certificação, não. Agora eu não vou fazer a certificação por causa disso, daquilo. Eu falei: tá bom. Você, né? Você é a dona da sua carreira, dona da sua profissão, você que sabe. Aí ela não tirou. Ela falou assim: Marcelo, você não sabe o que aconteceu. Eu fui para a entrevista, a pessoa amou a minha experiência para minha primeira oportunidade de PO, porque eu já tinha trabalhado com vendas, ela tinha trabalhado numa área comercial, se não me falha a memória, e tinha tido contato com times, né? Experiência ali com times, tal, batendo meta, mas não específico trabalho de PO. Mas mesmo assim gostaram muito dela. Ela falou assim: eu perdi a vaga. Eu falei: puxa, por quê? Qual foi a habilidade que você deixou a desejar? Porque sempre tem, né? Ela falou: não foi habilidade nenhuma não, Marcelo. Gostaram muito do meu trabalho. Foi a certificação. Naquele momento eu falei: puxa, André, cara, e não tinha jeito. Foi uma decisão dela não fazer, não tirar a certificação naquele momento. Com isso, o que aconteceu? Ela perdeu a oportunidade, teve que tirar a certificação para ontem. Ela falou: Marcelo, eu agora vou fazer a certificação de qualquer jeito. Eu tenho que tirar a certificação. Aí ela foi, tirou a certificação e, é claro, ela conseguiu se alocar, ela conseguiu passar ali numa outra oportunidade. Mas aquela ali, ela até tentou negociar. Ah, não, mas espera aí, eu posso ir ali correndo tirar a certificação. A empresa não ia esperar ela um mês e meio, 2 meses para tirar a certificação. Deu para você entender? Então, assim, pessoal, quando dizem que sorte é a preparação, quando você se prepara antes, né? É o casamento entre oportunidade
e preparação não é à toa. Você tem que estar preparado antes. E o que você tem que ver? Como é que você tem que analisar o cenário? Vamos lá. Como que eu sempre faço isso? Há muito tempo atrás, eu vi o seguinte: poxa, você trabalhar com produto, isso lá atrás, tá? Desde 2009, 2008, eu falei assim, cara, isso vai crescer muito. Por quê? Porque eu comecei a perceber uma diferença entre gestão de produto e gestão de projeto. Lembra, uma coisa não substitui a outra, tá bom? Gestão de produto tem muito de gestão de projeto, mas gestão de produto tem alguns elementos que diferenciam o seu funcionamento. Um desses elementos é o ciclo de vida que eu já falei aqui em aulas anteriores, tá bom? Legal. Aí eu falei assim, esse negócio de produto, gestão de produto, vai crescer cada vez mais. A gente está vendo um boom de digitalização, transformação digital meio que amplificou isso numa exponencial. Você tem cada vez mais necessidade de PO para liderar desenvolvimento de produto, entende? Para liderar desenvolvimento de produto. Você tem cada vez mais empresas digitalizando, ou seja, criando produto de software, embora o PO não trabalhe apenas com software, e esse é outro papo que a gente já teve aqui, mas vai falar muito nas próximas aulas. Então, tudo isso, lá atrás, 2008, 2009, eu já olhava para esse mercado e falava assim, é isso que eu tenho que fazer. É para cá que eu tenho que apontar meu canhãozinho. E hoje, com a experiência que eu tenho, ministrando treinamento, hoje eu faço uso da minha experiência como um profissional de produto, onde eu ajudo outras pessoas através de mentoria, através da mentoria PPL, através de uma série de elementos onde eu ajudo as pessoas, através dessas aulas aqui gratuitas no YouTube. E olha, talvez alguém diga assim, mas será que ainda existe oportunidade, Marcelo? Porque assim, eu já vejo falar de produtos já tem um tempinho. Pessoal, a gente ainda nem começou. A gente ainda nem começou. Nem começou. Saiu recentemente um artigo da Forbes. Eu não sei, eu estou tentando ver se eu acho aqui, tá? Um artigo da Forbes dizendo quais são os principais. Eu achei até, falei, caramba, nunca tinha parado para ver por esse ponto de vista. Quais são trabalhos ou profissões que vão resistir à crise? Que vão resistir à crise. Eu achei muito legal isso. Achei muito legal mesmo. E o número um ali, sabe o que era? Sabe o que era? Ali, o número 1, gestão de produto. Ou seja, o profissional que trabalha com produto. Eu fiquei assim, caramba, isso é muito legal. Deixa eu ver se eu acho aqui o artigo para compartilhar com você, porque isso saiu ali na Forbes, né? E eu achei muito legal e quero compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui se eu acho. Achei. Olha o tema. Eu vou compartilhar o link aqui com você, tá? 5 profissões para sobreviver à recessão. Gestão de produtos. Olha você aí, PO. Aí depois fala gestão de EDI, diversidade, equidade e inclusão, produção de game. Só que produção de game precisa de quem? De um PO. Direção criativa, análise de dados, que é uma habilidade interessante de um PO ter. Saiu recentemente esse artigo. Ele é de 27 de outubro de 2022. Tá aí. Depois você clica nele aqui, ó. Tá aqui, ó. Pronto. Você clica nele aí, nesse artigo, e aí você vai ver. O número 1 é justamente trabalhar com gestão de produto. Legal isso, né? Eu fiquei assim, uau, muito legal mesmo isso, né? Isso é muito legal. E é isso. Achei bem bacana e eu queria compartilhar aqui com você. Então, vai ter crise?
Essa é a única certeza que a gente tem. Legal? Agora, depois que você considera, depois que a gente acabou de explicar aqui a importância, o que é a certificação, né? Por exemplo, a certificação tem as seguintes características. São 80 questões PSPO que você vai responder em 60 minutos. Você tem que acertar 85% das questões. Então você precisa se preparar bem. O investimento é de $200. Todas as questões são múltipla escolha ou verdadeiro e falso. Então não é nada impossível. É uma prova, é um exame trabalhoso, não é difícil. Tá bom? Agora, depois que você examinou aqui comigo o que é a certificação PSPO, você deve ter falado assim, poxa, Marcelo, legal, né? Gostei da certificação e eu estou me sentindo assim meio perdida ou meio com medo de começar. Tem muita coisa ali para estudar, né? Tem muito conteúdo para estudar. Tem bastante conteúdo para estudar? Tem. Mas o que você precisa entender é o seguinte, você precisa ir direto ao ponto. O que você precisa? Conteúdo e simulado. Se você vai aprender, se você vai aprender a dirigir e precisa fazer uma prova de direção, adianta você só ler livro? A cartilha do Detran? Não. Você tem que ler a cartilha do Detran e fazer o quê? Fazer aula prática. A mesma coisa aqui. Se você vai ser testado num grande exame de simulado, 80 questões em 60 minutos, você precisa simular esse cenário, esse ambiente, de estar ali respondendo 80 questões em 60 minutos. É isso que você precisa. Conteúdo simulado, conteúdo simulado. Se você fizer isso na sua preparação, na hora do exame, você vai fazer o exame com os pés nas costas. É isso mesmo. Tá bom? Então, dá uma olhada aí nesse artigo. Eu gostei muito falando sobre gestão de produto e um PO casca grossa, que é o que eu sempre falo. PO casca grossa, ele não fica pensando, e se isso, e se aquilo. O PO casca grossa é o tipo de profissional que ele lida com problemas reais e imediatos. Se o mercado está pedindo certificação, ele vai lá e tira. Ele não fica discutindo, mas e o Lula, e o Bolsonaro, e a Dilma, e o Fernando Henrique, e o Collor. Lida com a realidade. A realidade é o quê? O mercado pede a certificação, eu vou gastar 2 meses estudando conteúdo, fazendo simulado e vou tirar a certificação. Tirou a certificação, problema encerrado. É assim que um PO casca-grossa ele lida com a realidade. Ele lida com problemas reais e imediatos, em vez de ficar elocubrando se vale, se não vale, se isso, se aquilo. Vai lá e faz. Pessoal, o caminho aqui para a gente fazer um trabalho que dá satisfação não é tão difícil assim. Eu vejo muita gente falar assim, faz o que você ama. Faz o que você ama. Mas eu tenho um receio quanto a isso. Eu vou te contar uma história. Quando eu era adolescente, eu tinha lá meus 17 anos, eu morava no Rio de Janeiro, e eu frequentava a praia de Copacabana. E eu tinha um grupo de amigos que a gente jogava vôlei sextas e domingos. Toda sexta e domingo. Eu amava jogar vôlei. Eu amava jogar vôlei. Gostava pra caramba. Bem, seguindo o lema de faça o que você ama, eu deveria ter me tornado um jogador de vôlei, certo? Só que tem um detalhe. Eu tinha 2 grandes problemas. Eu não tinha altura suficiente, 1,75 m, talvez para ser líbero até vai. Mas eu não tinha aquela coordenação motora, eu não era um jogador, um bom jogador de vôlei. Deu para entender? Eu arranhava, eu só gostava muito, eu amava aquilo. Cuidado com o discurso, faça o que você ama. Substitui esse discurso por foque nas suas inclinações naturais.
eu, você, ele, ela, todos nós temos inclinações naturais. O que é isso? É aquilo com que a gente nasce e sabe fazer bem. É aquilo que outras pessoas até elogiam a gente. Rapaz, você tem uma didática boa, né, Marcelo? Volta e meia eu escuto pessoas dizendo que eu tenho uma boa didática. Obrigado, eu sempre agradeço, muito bom. E eu estou sempre melhorando e trabalhando a minha didática. Então, eu, como instrutor, como professor e consultor, faço uso da minha didática. Então, eu investi nisso, em vez de fazer aquilo que eu amo ou que eu amava, que era ser um jogador de vôlei. Se eu tivesse investido para ser um jogador de vôlei, eu não teria evoluído muito, não, estaria bem frustrado agora. Então, pensa nas suas inclinações naturais. Aquilo que naturalmente você gosta de fazer e que você percebe que você faz bem, sem muito esforço. E que talvez as outras pessoas até elogiam, até falam: rapaz, você faz isso aqui muito bem. Ai, você tem muita habilidade para falar com as pessoas, para escutar as pessoas, para fazer isso, para fazer aquilo. Você tem muita paciência. Essas são as suas inclinações naturais. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho certeza que você tem hoje inclinações naturais para ser um PO casca-grossa. Se você gosta de lidar, gosta de falar com pessoas, eu não estou falando de amar falar com as pessoas, porque tem gente problemática nessa vida, né? Mas assim, se você gosta de sentar, bater um bom papo, se você é aquela pessoa que gosta de ter a responsabilidade para você e que quando a coisa dá certo, ter o reconhecimento, sabe? Quando alguém vai lá e diz, cara, bacana, você fez um excelente trabalho. Se você gosta desse reconhecimento, desse trato com as pessoas na organização, de gostar de liderar, não pessoas, especificamente pessoas, mas tomar a responsabilidade por um determinado trabalho, você tem tudo para ser uma baita ou um baita de um PO casca-grossa. Pensa nisso. Eu tenho certeza que você tem inclinações naturais para se tornar um baita de um profissional de produto. E é um trabalho que vai te dar visibilidade na empresa e no mercado. Cada vez mais se fala em profissional de produto. Porque assim, você vai aparecer como um profissional que é líder de produto e é responsável por esse ou aquele resultado no negócio. Tá certo? A gente vê hoje muita gente preocupada, o cenário ele é problemático, principalmente no nosso país, que está sempre em crise, e a gente está sempre se perguntando, e aí, o que vai ser de mim? Eu tenho que ter um plano B. Se você está considerando um plano B, ou até mesmo considerar um plano A, ser um líder de produto, trabalhar como Product Owner é, sem dúvida alguma, um trabalho que, se você se dedicar, se você estudar, se você prestar atenção, eu tenho certeza que você vai se identificar muito e vai conseguir descobrir dentro de você inclinações naturais muito próprias, muito boas para se tornar esse PO casca-grossa. Tá bom? Pensa nisso direitinho. Espero que você tenha gostado aqui dessa nossa aula falando sobre certificação PSPO. Tá bom? Nessa aula a gente falou muito sobre a certificação, o que você tem que ter, a atitude para ser um bom, para você começar a conseguir logo a sua primeira oportunidade como PO. Tá bom, pessoal? Pessoal, muito obrigado pela oportunidade de vocês estarem aqui comigo. E nós estamos fazendo aulas todas as quintas e todos os domingos. Quintas e domingos, quintas e domingos. Se você está no canal no YouTube, não esquece de dar um like aqui na live e de assinar o canal, tá bom? Pessoal, grande abraço, um bom finalzinho de domingo e até a próxima aula.
da série Quero Ser PO, Quero Ser Product Owner.